Olá, amados, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Bem-vindo ao nosso canal MJ, Senador Canedo, a nossa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Me chamo Quécio José e hoje iremos tratar do nosso tema de formação, afetividade e sexualidade, um tema bem rico. E nada melhor do que clamarmos aqui a presença do Espírito Santo antes de iniciarmos, para que Ele tome conta de tudo, do nosso coração, da nossa mente, cada palavra proclamada aqui, seja da vontade dele, seja as palavras dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nada melhor para iniciar essa formação do que a gente conceituar essas duas palavras, afetividade e sexualidade. Afetividade se entende por afetividade a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou querido. É o estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções ao outro ser vivo. Então é esse sentimento, esse afeto que nós temos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, aqueles amigos próximos, queridos. A sexualidade agora são ligados a vários termos. Podemos falar da genitalidade, ou seja, o gênero sexual, homem e mulher, as diferenças das nossas naturezas. Então, aqui a sexualidade, ela fala bem claramente aqui do homem e da mulher e suas diferenças. Então, algo que é natural, do homem e da mulher. Eu até anotei aqui um exemplo aqui bacana também, e quero também partilhar outro exemplo. Então, assim, nós trazemos no sangue aquela natureza de defender a nossa família, de ser o provedor da nossa família, de sempre ser aquela liderança ali, que é o que Deus nos dá naturalmente. E a mulher aquela natureza de criar os filhos, de acolher os filhos, de amar, de educar, aquela coisa então, que automaticamente é natural de cada um de nós. Certa vez, eu vendo ali umas crianças brincando, e eu percebi uma coisa bem legal. Depois de ter estudado esse tema, eu pude perceber essa situação que aconteceu lá. Então era mais ou menos assim, uns três homens e umas 3 meninas. Então tudo criança na faixa ali dos seus 5, 6 anos no máximo. E ali eles começaram a brincar juntos, e eu saí de perto e mais tarde eu voltei, acredito que foi depois de uns 20 minutos mais ou menos, eu voltei e eu percebi ali que eles já não estavam mais brincando junto. Aqueles 3 meninos já não estavam mais brincando junto. Ali do lado, os três meninos estavam brincando ali de porrada, de guerrinha, aquela coisa, masculina mesmo, de quem domina o outro, quem derruba o outro. E do outro lado, as meninas brincando ali, de casinha, de cuidando do filho ali que tinha nascido, aquela coisa singela, Então, ninguém foi ali falar para eles para poder eles brincarem daquele jeito e elas brincarem daquele jeito. Não, foi algo natural. Então, isso faz parte da nossa sexualidade, isso é graça de Deus. O mundo, infelizmente, povo santo, tem deturpado isso aí, tentado deturpar também isso aí, as nossas crianças. A igreja, ela cita dentro do catecismo, algumas desordens da nossa sexualidade, nós vamos aqui falar sobre elas. A primeira delas é no parágrafo 2352, a igreja cita a masturbação. Eu gostaria também de ler o conceito delas para a gente poder ir falando sobre cada uma delas. Então, por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. A igreja aponta como um ato gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Então,
Qualquer coisa que a gente encontre no âmbito sexual, né? Então, que não seja dentro do matrimônio, né? Do sacramento do matrimônio, né? Então, a igreja, ela condena como uma desordem, né? Então, a masturbação, ela de certa forma ali é um desejo, ela é um desejo que claro, todos nós temos, né? Nossos desejos, nós somos de carne, né? Então, mas a igreja nos pede, né? A palavra nos pede que nós possamos ter controle, buscar sempre controle disso aí, né? Para que não haja uma desordem, né? Quantos que a gente conhece aí que infelizmente vivem independentes da masturbação e de certa forma ali estragam ali as suas vidas, né? Continuando aqui, aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, né? Que realiza no contexto de um amor verdadeiro. Mais uma vez aqui, no próprio parágrafo aqui, a igreja nos fala, né? Que isso que a relação sexual, né? Que qualquer coisa que simule isso é somente para o esposo e para a esposa, né? Além de ferir, povo santo, a nossa castidade, né? Aquela pessoa que ela é dominada por isso, que ela tem esse vício da masturbação, ela carrega ali de certa forma ali feridas depois, né? Carrega ali marcas, às vezes para o seu casamento, porque nós temos a nossa vida sexual, né? Depois que a gente se casa, né? Nós temos essa grande graça que é graça de Deus, a relação sexual, isso é uma bênção para nós, né? Mas aquela pessoa que viveu ali a juventude toda, vivendo esses atos aí, praticando uma masturbação, foi dominado de certa forma, né? Por esse vício, né? A gente percebe que eles de certa forma ali levam isso para o casamento também e automaticamente ali não conseguem ter uma vida saudável, né? Isso é muito triste, viu, povo santo? Para o casamento, uma vida que não é saudável, sexual, é muito triste. E a igreja também, ela nos fala também no parágrafo 2353, ela cita também a fornicação, né? Eu vou ler também o conceito. É a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Naturalmente, ordenada para o bem dos esposos. Novamente aqui, né, nesse parágrafo aqui que eu não terminei de ler todo, a igreja nos fala, né, que a relação sexual foi feita para o esposo e para a esposa, mais uma vez, né? Dando continuidade aqui, bem para uma geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens, né? A gente vê aí quantos jovens aí hoje vivem uma vida totalmente liberada sexualmente, né? A palavra de Deus é muito clara, né? Que a relação sexual foi feita para o homem casado, para a mulher casada. E hoje a gente vê aí quantos jovens vivendo uma vida sexual ativa como se fosse coisa normal na vida, né? Infelizmente a gente vê isso. Quantos casais também, pessoas casadas mesmo, que vivem aí uma vida sexual fora do seu casamento, que também, né, classifica-se como fornicação. E não poderia deixar de ler, né, Coríntios 7, onde Paulo nos diz claramente, né? Eu vou ler agora para vocês. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Agora atenção, ele continua aqui no versículo 8. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom se permanecerem assim, como eu. Paulo nos diz como ele, então, como os nossos sacerdotes, né? Então, sem relação sexual, né? Vivendo uma vida casta mesmo. E ele continua, mas se não podem guardar a continência, casem-se, né? É melhor casar do que abrasar-se. Então, é você que procura aí o seu José, você que procura aí a sua Maria, então ajoelha no chão, povo santo. É pedir a Deus mesmo que derrame essa grande graça de mostrar para vocês aí quem é a pessoa que vai viver com vocês a vida inteira, né? Louvado seja Deus para aqueles que já praticam isso aí,
que vivem já essa santidade, né, de botar o joelho no chão e falar para Deus: Senhor, manda a pessoa certa que vai viver comigo, que eu vou ter me casar, que eu vou ter meus filhos, que eu vou ter minha vida, né? Então, e por aqueles que não vivem, vamos rezar por eles, né? Mas que a gente possa ter sim essa motivação, possamos ter sim, dar sim esse sim a Deus, né? Para que as bênçãos de Deus entrem na sua vida, né? E show fornicação, né? Mas esse relativismo que a gente vive, né, povo santo, é muito grande. As novelas hoje incentivam os jovens a ter relação sexual, né? Se um lado quer, o outro lado quer, é lindo isso aí, se há permissão entre os dois, se há amor, né? Não tem por que não ter a relação sexual, é assim, é o que diz a mídia, né? É o que diz essas falsas lideranças que a gente vê aí no YouTube, no Facebook, no Insta, enfim, tantas ferramentas aí, né, de divulgação pela internet, né, que a gente vê aí. Não, se há amor, se existe amor, por que não pode ter relação sexual? A palavra de Deus é muito clara que não é para ter mesmo não, né? A gente não pode ser esse mundinho, a gente não pode abraçar esse mundinho moderno que vai levar a gente para o inferno não, povo santo. Amém? A igreja nos fala também, no parágrafo 2354, sobre a pornografia, né? Vou ler o conceito para vocês também. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiro de maneira deliberada. Esses filmes que infelizmente tem por aí, né? Pessoas ali mantendo relação sexual, né? E ali, pessoas ali assistindo. E ela continua assim, né, no parágrafo. Ela ofende a castidade, porque desnatura o ato conjugal, porque o ato conjugal ele é santo, povo de Deus. Então ele desnatura sim, ele suja ali de certa forma o ato sexual, né, que Deus nos deu, que é graça de Deus para nós, né? Então a doação íntima dos esposos entre si, né, atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, no caso os atores, os comerciantes, né, e o público, né? Então, assim, o que essa parte aqui nos diz, né? Que ele atenta gravemente contra a dignidade, né? Aquelas pessoas que vivem, né? Aqueles atores que fazem esse tipo de filme, né? Então, assim, de certa forma, são pessoas ali assistidas por muitos, né? Mas, infelizmente, ali são apontadas também, né? São, de certa forma, ali sofrem ali grandes preconceitos, né? Por isso aí. É incrível que tem pessoas que assistem isso aí, mas se chegar uma pessoa que pratica, que é um ator, ela vai tratar ela com indiferença. A gente não precisa de ver isso aí para poder a gente entender que isso pode acontecer, que isso acontece, infelizmente, né? E também ali ele fala dos comerciantes, daquelas pessoas que fazem esse tipo de produção, né? Da pornografia, e também ao público, né? Aqueles que de certa forma sustentam todo esse segmento triste, né? Que é essa indústria pornográfica, né? Então, e no texto continua dizendo assim: porque cada um se torna para o outro um objeto de prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e os outros na ilusão de um mundo artificial, né? E também que no parágrafo também fala o seguinte, também, né, dando continuidade: as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos, né? Então, pessoas ali que vivem essa triste realidade ali, né? São pessoas, então sim, são tratadas como objetos, né? São tratadas ali, inclusive a gente já pode perceber aí que inclusive eu até vi, na verdade, né, um documentário falando de uma pessoa que vivia, que era um ator, né, e ele contraiu ali AIDS e era até então um ator bem pago, né, e depois ele foi totalmente colocado no canto ali, né, de certa forma ali foi desprezado, né, por ter contraído o vírus da AIDS, né, desculpa. Inclusive até em algumas cenas que ele fez, né, então as pessoas ali que vivem essa realidade aí são pessoas que perdem totalmente a sua dignidade. É muito triste isso aí. E isso também se estende aos comerciantes, aqueles que investem nisso, aqueles que revendem isso aí, e as pessoas que assistem, povo santo. É muito sério isso, né? É uma grande desordem na nossa vida.
Casais, infelizmente, temos casais aí que dependem disso aí para poder ter uma vida sexual. Se não pôr um vídeo disso aí para poder tá vendo, eles não conseguem ali alimentar a vida sexual. Olha as marcas que uma vida pornográfica, uma vida de pessoas que assistem isso aí, ela pode causar. Tem pessoas que vão para o casamento, se não levar isso também para dentro do seu casamento, ela não consegue sustentar uma vida sexual. É muito sério isso aí, pessoal. Se você infelizmente vive essa realidade, mude de vida o mais rápido possível, né? Busque ali, claro, com todos isso aqui que já foi citado, né? Busque o sacramento da confissão e viva uma nova vida, porque o nosso corpo, povo santo, é templo do Espírito Santo, nós não somos objetos, de modo algum nós somos objetos, né? Em Coríntios 6, 19 e 20, São Paulo nos diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um preço grandioso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo foi feito para adorar, o nosso corpo foi feito para servir a Deus, o nosso corpo foi feito para rezar, nosso corpo foi feito para poder pregar o Evangelho. Foi para isso que nosso corpo, essa é a graça do nosso corpo, né? Levar o Evangelho, né? E por fim, né, o nosso catecismo, ele traz aqui no parágrafo 2357, né, a homossexualidade, um tema aí bem polêmico, né? A gente não pode negar isso. E ela diz o seguinte sobre esse tema: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualismo são intrinsecamente desordenada, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementaridade efetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser algum pode ser aprovadas, né? Então a igreja nos diz aqui que ela é uma situação, vamos dizer assim, sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, né? Então, em muitas situações a igreja ainda não sabe explicar o porquê, né, desse comportamento, dessa situação, né, da homossexualidade, né? Às vezes a gente sabe nem usar a palavra direito, né? Então, nós temos que apoiar o quê? Nesse parágrafo nos diz aqui, nos apoiar na Sagrada Escritura, né, onde Gênesis 2:24 nos diz: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Em 1 Coríntios 6:9 vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os devassos, né? Então, o que a gente vai vendo aí é essa felicidade a todo custo. Isso tem nos levado ao inferno, povo santo. É uma grande realidade, infelizmente, uma grande realidade, triste realidade, né? Que nós possamos, então, se tratando desse assunto, né, da homossexualidade, desse parágrafo, que nossos desejos mundanos, eles não sejam maior do que o nosso plano de salvação, né? Nosso plano de salvação é muito grande. Jesus morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para lavar os nossos pecados. Então são muitos os nossos desejos, né? Não somente esse que a gente está tratando agora, da homossexualidade, mas são muitos os nossos desejos carnais. O nosso corpo, ele sempre pende ali para os prazeres. E quais são os prazeres? Os prazeres sexuais, os prazeres de se dar bem na vida, né? Custe o que custar, né? Então são os nossos prazeres, são o que o nosso corpo é levado a fazer, né? Mas que nós possamos, o povo santo,
deixar que o Espírito Santo tome conta da gente, né? Para que o amor de Deus tome conta do nosso coração e que o Espírito Santo, né, seja assim sempre, né, o nosso motor, o nosso volante mesmo da nossa vida. E nós precisamos, na verdade, de entender que nós não somos deste mundo, né? Que tudo isso aqui vai passar, né? Então, se não passasse, a gente não morria, a gente ficava aqui para a semente, a gente não fica, né, para a semente, né? Vai ser chegada a minha hora um dia, a hora de cada um que está me assistindo, né? Então Deus nos chama, sim, a uma vida de santidade, a uma vida que possa, sim, nos levar à salvação. Que esses desejos mundanos não sejam maior do que o plano de Deus na nossa vida. Então que você, o jovem, você que me assiste, né, não permita que o mundo influencie a sua vida de oração, a sua vida de caminhada, a sua vida de sim a Deus. Coloque essa cruz, se essa for a sua cruz, jovem, se essa for a sua cruz, a quem me assiste, que você possa sim colocar no ombro e carregar a sua cruz na santidade, no que Deus colocou para você, para poder você caminhar. Você não leve isso como uma tristeza, como uma dor muito grande. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil, gente, né? A gente tem esse entendimento que não é fácil caminhar. E nunca vai ser, mas que nós possamos ter a certeza de uma salvação, de uma vida eterna, né? Nós possamos lutar contra toda essa desordem, né, que Satanás tem colocado nesse mundo, né? Então, toda essa ordem natural que Deus nos colocou, Satanás, ele quer ali, de certa forma, denegrir tudo que é de Deus, tudo que é santo, né? Todo o relativismo que a gente tem vivido, porque se é com amor, se é para ser feliz, tudo pode. É assim que o mundo tem pregado. É assim que Satanás tem semeado, né, todo esse ódio contra Deus e contra nós, somos filhos de Deus, né? Infelizmente, toda essa desordem tem entrado até nas mentes das nossas crianças, né, que nós possamos ser sim, né, armadura, né, que nós possamos ser sim soldados de Cristo contra toda essa desordem afetiva e sexual, né, que a gente vem vivenciando aí nos nossos dias, né? Que nós possamos ser santidade na vida dos outros, povo santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que foi dito, por tudo que o Espírito Santo colocou aqui diante de nós, e que nós possamos ser sempre luz na vida do nosso irmão, e que nós possamos sempre dizer a nossa palavra, né? E é nós que voa para o céu.